Olá a todos, e assim começa o vlog Filosofando. Bom, eu sou o Fábio Goulart, eu tenho o blog filosofiahoje.com e resolvi agora fazer um vlog para também compartilhar umas ideias, uns questionamentos principalmente, no YouTube. Hoje, como é mais ou menos um teste assim do vlog, calor pra cacete, ventilador em cima da minha cabeça, pensei em falar sobre diversos assuntos aí que foram comentados ao longo do ano que passou. Uma das coisas que eu tenho notado é que a internet, aí, principalmente por conta redes sociais em geral, mesmo o velhão Orkut, às vezes ainda acontece. Tá virando meio que uma idade média. Idade média. Algo acontece e já surge os caras lá. Matem aquele Mouro! Daí vem do outro lado, surge o cara lá. Corram para as montanhas! E é tudo assim, entendeu? Desse ano que passou. Peraí, deixa eu ver aqui na TV um troço, hein? Havia a real possibilidade de que o refém, de que esse recepcionista fosse morto. Policial herói matando assaltante. No Brasil, assim, muitas vezes temos heróis assassinos. No início do ano passado, quem mora em Porto Alegre, o fato que foi muito relevante foi as bicicletas voadoras, né? Para quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte: tem um grupo, né, que faz ativismo em todo o mundo, que é o Massa Crítica, né? E eles andam de bicicleta, fazem bicicletaços nas principais avenidas da cidade. Em determinado momento do ano, inclusive foi um dia que eu vi eles passando lá pelo centro de Porto Alegre, eu estava indo para uma reunião falar exatamente sobre trânsito. Um servidor público que se acha, tipo assim, acima da lei, né? Atropelou todo mundo. Tinha centenas de bicicletas, ele com o seu Golf preto enfiou o pé na aceleradora e levantou todo mundo para cima. Claro que nas redes sociais isso aí foi uma loucura, né? E com razão. Ninguém tem nenhuma justificativa de fazer o que ele fez, né? Nenhum louco, nenhum retardado, nada, ninguém, nenhum problema, nenhuma ameaça poderia fazer o que ele fez. Por quê? Porque ele se acha acima da lei. Tava com seus estresses, acha que seus problemas é maior que o de todo mundo, tocou o carro em cima da bicicleta. Então, nesse caso, eu apoio plenamente o Huawei que fizeram e tem que fazer mesmo. E o grupo Massa Crítica, eu dou meu total apoio e tem que cada vez mais, né, ir para a rua para conscientizar o povo, né, que o trânsito precisa de mudanças severas e uma delas é estar preparado para as pessoas largarem seu carro, sua moto, o ônibus lotado e começarem a usar a bicicleta e outros transportes mais limpos, né? Que vai ser bom aí para todo mundo. Um outro caso, né, que foi muito relevante e daí dividiu opiniões. Esse caso ressuscitou agora em 2012 e mais uma vez dividindo opiniões, né? Foi o caso dos protestos dos estudantes de filosofia na USP, Universidade de São Paulo. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera para cá. Eu acabei entrando na discussão por ver. O que acontece é o seguinte, né? Houve um pessoal mais intelectualizado, o próprio pessoal da filosofia de lá, que começou a protestar online, né, mostrando o que aconteceu, mostrando os abusos da polícia, mas como se fosse o fim do mundo, como se a polícia estivesse matando inocente lá dentro, né? E daí surgiu de um outro lado, uma frente de pessoas, né, que estavam dizendo dá-lhe pau nesses playboy, né? Esses caras que ficam tomando leite com pera aí, se acham o dono do mundo, tem que apanhar na cara. Foi mais ou menos esses dois lados que se dividiu. Ou seja, surge, né, dentro da internet a questão falaciosa, né, a falácia do falso dilema: ou você apoia os estudantes, ou você apoia a polícia, como se houvesse um confronto direto, uma idade média, né, tu vai lá, tu junta teu bando e matem aqueles que pensam diferente. Mais ou menos isso que rolou nesse caso aí, né. Logo que quando começou aí as primeiras discussões sobre o assunto, eu confesso que eu fiquei do lado do pessoal mais a favor da polícia, né? Até porque eu criei em vila, eu nasci em vila, em comunidade, eu vi amigos, eu vi inimigos morrer ou ter a vida arruinada, né, por causa da droga. Mesmo gente que não consumia, que sempre foi do bem, né, acabou em troca de tiro, sem ter nenhuma relação, simplesmente por estar passando ali morrendo por causa dessa questão do tráfico de droga. Então a maconha, né, que
supostamente, né, uma das coisas que se vinculou na mídia, que também não é verídica, é que o grupo lá estava interessado só em fumar baseado dentro da universidade. A maconha não é o problema, né? O problema é o tráfico de drogas. Se não existisse o tráfico de drogas, né, vamos dizer, se a maconha fosse liberada, não teria problema nenhum. Seria como o álcool, cigarro, alguma coisa do tipo, que pode até fazer mal, né? Mas que não tem esse mal social que é o que o tráfico de droga faz. Até quem defende a liberdade não vive essa realidade social de favela, de morro, né, de vila. O problema não é a droga, e sim o tráfico, né? Os crimes que acontecem, a desestruturação da sociedade que acontece devido ao tráfico. Então, numa realidade onde não haja ou se minimize muito o tráfico de drogas, né, a legalização é algo extremamente benéfico, mas não é a realidade hoje no Brasil. Caminhão, filha da puta. Fechar a janela. Mas quem sabe um futuro onde primeiro haja a descriminalização, um futuro onde o governo, né, consiga ter clínicas para acabar com o viciado e assim por diante, a gente possa liberar maconha. Aí eu comecei a ver que a minha postura não era correta, que eu estava mesmo que meio que fazendo idade média. Caminhão, filha da puta. O que eu fiz foi parar, né, conversar com o pessoal da filosofia do lado de cá, do lado de lá. Eu não leio Veja, porque, como diria Raul Seixas, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Então eu não peguei a opinião de Veja, não peguei a opinião de Zero Hora, de Folha, de porra nenhuma, tá? Fui montar a minha opinião com base em argumentos e assim por diante, e postei no meu blog, filosofiahoje.com, e fui louvado, assim, diversos, milhares de curtidas aí no Facebook e tal, né? Que foi uma opinião meio termo, né? Como eu falei, foi os meus pêsames a todos lá, que escolheram um caminho errado numa discussão séria. Na verdade, os estudantes de filosofia, né, não queriam o dia de fumar maconha, né? Mas sim estavam fazendo um protesto contra a reitoria de lá, que eles consideram ser extremamente repressivo, né? Não é nem um protesto contra a polícia. A polícia, a gente sabe que ela vai agir truculenta. A polícia, embora ela seja para servir e proteger o cidadão, a gente sabe que, na verdade, eles são treinados para combater o vagabundo. Não tem vagabundo na universidade, talvez seja um ou dois, mas não é a maioria. Mas, no geral, né, o pessoal da faculdade quer a polícia lá, porque teve casos de estupro, de assassinato, né, coisas muito sérias lá, e com a presença da polícia isso tudo reduziu. Mas o pessoal não quer violência, não quer truculência, era isso o debate lá. Porém, eles partiram, né? Ainda mais precisamente sendo filósofos, isso que me indignou. Em vez de poder debater de uma maneira coerente, conseguir apoios de autoridades, partidos políticos, até de empresários, quem sabe alguém, para mudar essa situação lá, quem sabe tirar a reitoria, não foi isso que fizeram. Eles partiram, vamos dizer, para protestos tão truculentos quanto a ação da polícia. A polícia revidou com ainda mais força e houve aquele quebra-quebra lá, aquela sujeira, aquela vergonha, né, que aconteceu, que é uma vergonha, né, o que aconteceu lá, pelo menos para mim, né, se para ti não é, tudo bem. Então, até, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, né, para quem querer acessar a mensagem que eu postei lá, que eu até comparei com um protesto da PUC aqui do Rio Grande do Sul, que eu participo, que é algo muito mais estruturado, que realmente se está buscando superar uma questão, que é o DCE, que é corrupto, ou pelo menos se mostra assim aos olhos daqueles que observam mais atentamente, né? Que é buscar apoios de autoridades, de pessoas importantes, para tentar mudar aquela situação ali, né, de uma maneira mais racional. Racional no sentido de ser razoável, né? Que é o que cada vez mais falta na sociedade. A internet parece estar compartilhando para essa racionalidade, sim para a idade média, uma idade média virtual, algo terrível. Tá? É o caso da enfermeira que matou o seu Yorkshire na base da porrada, um caso que revoltou pelo menos boa parte de quem viu aquilo ali, né? Acho que todo mundo, o cara que não se revoltou com aquilo ali é um filho da puta. Mas fora isso, o que acontece foi o seguinte: ali fizeram uma caça às bruxas, matem, queimem, sei lá o que. Fizeram, a Idade Média se encarnou ali. Tá? A atitude da enfermeira é completamente repreensível. Mas aí o que se via lá? Colocaram CPF, RG
endereço, telefone, tudo dela na internet e mais ou menos assim, ó, vamos matar essa filha da puta. Essa medida, claro, completamente irracional, completamente reacionária. Até eu quero aproveitar aqui para declarar guerra aos reacionários. Eu mesmo confesso que às vezes sou, mas tento sempre não ser, e a gente tem que evitar essa postura, principalmente na internet. Antes de sair compartilhando e jurando de morte as pessoas no Facebook, não vão espalhar ódio, vão espalhar amor. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, vamos buscar soluções. Esse é um problema do mundo hoje, né? A gente vê o problema e faz um auê, mas não pensa como solucionar aquele problema. Dado alguns dias ali, ou um ou 2 dias de tudo aquilo que aconteceu, começou a surgir os protestos reacionários contrários a toda aquela voodoo que se fez ali no caso da enfermeira, né? Que eram as pessoas que diziam assim: tchê, mas tem criança sofrendo, morrendo todo dia, apanhando de porrada, e vocês preocupados com o Yorkshirezinho, que já morreu, não tem mais nada o que fazer? Isso é um absurdo. Vocês pensam mais nos cachorros do que nos seres humanos. Isso é uma falácia muito séria que eu também comentei lá no meu site. Por quê? Porque está se dizendo ou se defende os animais ou se defende o ser humano. Não é verdade, né? Se pode muito bem tá fazendo protesto em defesa dos animais e também ser uma pessoa das causas humanitárias. O que eu acho que chocou assim mais completamente aquilo ali é a questão da luta contra o sistema. Né? Entenda que o sistema ele vai do sistema monetário, o sistema político-social e assim por diante. Né? A gente vê cada vez mais movimentos populares, né, contra o sistema aí no mundo. Tirar o óculos, que ele me irrita, eu fico toda hora arrumando também ele. Por exemplo, a Primavera Árabe, né, que a gente viu derrubar ditaduras religiosas milenares. Não, invadir a Wall Street, isso aí. E agora o Stop Sopa, Stop Pipa, né? O povo só aguenta tomar porrada até certo ponto. Depois ele começa a fazer protesto e quando vê já está tomando atitudes. O que eu quero é que essas atitudes sejam racionais, sejam revoluções pensadas, não baixaria em violência, né? Até porque a gente sabe que quando pessoas desarmadas enfrentam pessoas armadas, o que acontece? Mas esse caso da enfermeira, por que ele tomou toda essa magnitude, esse caso da enfermeira? Porque é o seguinte, a gente tinha ali vários fatores. Primeiro, o fato dela ser uma pessoa de classe social mais avançada, pelo apartamento, e por ser formada em enfermagem, ser esposa de um médico, a gente sabe que ela tinha uma condição social melhor, mais privilegiada do que a maioria do povo brasileiro. Outra questão é o fato de estar batendo num cachorrinho Yorkshire que é extremamente pequeno e frágil, muito amistoso, né? Quase todo mundo tem um cachorrinho, um gato, um bicho que já amou e sabe que o bicho, se tu começar a bater, ele vai apanhar até a morte, porque é um bicho que é extremamente fiel. E ali, pelo que foi visto, né, o bicho não fez nada. Quando eu vi o vídeo, eu me senti apanhando ali junto, tá? Porque realmente a gente está cansado de tomar porrada do sistema. Né, de tomar porrada de pessoas que têm uma classe econômica e social acima da gente. A gente está cansado. Né? E parece que vendo aquilo ali no vídeo, toda essa revolta se aglomerou dentro da gente, né? Gente, povo brasileiro, e botou para fora e quase que virou uma idade média ali. Mas faltou, né, visões racionais sobre isso. E refletindo, né, conversando também, que eu acho que a reflexão ela é importante, mas hoje a filosofia não se faz mais sozinha, ela precisa se fazer em comunidade, né? Ela precisa se fazer em rede, precisa se conversar, argumentar, debater para ter um pensamento mais racionalizado. Na verdade, o caso da enfermeira, né, se mostrou muito mais como um reflexo desse sentimento que a gente tem amargurado. Essa sensação de opressão que a gente tem pelos bancos, pelo governo, pelo patrão, né? E parece que de repente tudo se aflorou ali, naquele caso, e tomou aquela repercussão gigante. Na época, isso foi uma semana antes do Natal. Eu comentei que ia passar o tempo e ia surgir uma outra coisa na internet, todo mundo ia esquecer. E foi mais ou menos o que aconteceu, mas na época queriam me matar porque eu falei isso. Foda. Clica aqui em cima no... Como é que é o nome? Inscrever no canal, o canal do Filosofando, né? Filosofia Hoje. E aqui embaixo você dá o joinha para mais pessoas puderem ver o vídeo. Só para terminar, semana que vem fazer um outro melhor, mais curto, chamar aqui a Leona. Essa aqui é a Leona, olha como ela é bonitona, minha labradora velha, ó. Olha a Leonona.
Dá oi, Leona, pra eles, dá oi. Oi, que bonita.